Vamos falar sobre um tema ao qual eu tenho refletido nesses últimos dias, sobre a bondade de Deus. Tem um ditado que diz que Deus é bom o tempo todo, porém eu posso dizer que não concordo. Eu diria, da melhor forma possível, que Deus é justo o tempo todo. Por quê? Nosso conceito de bondade não é correto. Eu te pergunto, Deus é bom para quem? Não é de duvidar da bondade de Deus, mas devemos duvidar do que nós achamos que seja bom. O homem quer receber prêmios sem fazer por merecer. Não é possível colher o mel se você planta sal. Os homens, no geral, são ladrões da graça de Deus. Os homens estão roubando aquilo que é sagrado, sem fazer por merecer, sem respeitar a ordem, sem buscar intercessão, salvação, o que seja que Deus possa dar para torná-lo digno daquilo. Deus é bom para aqueles que clamam e pedem a sua bondade. Será que Deus é justo para o justo, injusto para o injusto? Essa é uma pergunta. O injusto acha Deus injusto, porque, ao ver dele, ele quer o fruto da pessoa que é justa, mesmo sendo injusto. E quer colocar a culpa de não ser justo em Deus, ou de não ter o fruto de justo em Deus que não quis dar para ele. Mas a verdade não é essa. Existe algo em Deus que se chama misericórdia. E a misericórdia de Deus pode superar aquilo que é a justiça. A misericórdia de Deus pode ser interpretada e é sinônimo de bondade. Porém, a misericórdia, por mais que ela seja feita para todos, não serão todos que irão alcançá-la. A ordem geral do mundo espiritual é Deus abençoar o justo e Deus amaldiçoar o injusto. Estou falando do mundo sobrenatural, do mundo espiritual. Mesmo que o mundo real, no mundo natural ou no mundo físico, os ímpios também são abençoados, até da mesma forma que o justo. Porque todos merecem ser salvos ou ter condições de salvação. Então não vai faltar comida para o injusto, não vai faltar chuva para o injusto, não vai faltar sol, não vai faltar dinheiro, no geral, né? Porém, o contexto de maldição pode mudar e gerar diferenças. E o que eu quero dizer é que não é possível trocar os frutos de uma árvore sem que isso seja percebido, tanto na ordem natural quanto na ordem espiritual. Se eu encontrar um limão no pé de laranja, não há dúvida de que há algo de errado naquilo. E não pense que se algo for trocado de lugar ou roubado, vai ser despercebido no mundo espiritual. Por mais que o roubo, um erro, ou o que seja que aconteça no mundo natural, às vezes não é punido, às vezes nem é percebido, aos olhos de Deus, será. Deus não permite que as coisas certas fiquem no lugar errado, pois não condiz com a ordem que ele criou. Então Deus criou as coisas para que cada coisa estivesse no seu lugar, no seu canto, fazendo o seu papel. Se algo muda, Deus percebe, Deus nota, Deus vai punir, Deus vai corrigir, às vezes Deus vai deixar como está, mas o peso vai aumentar. E é melhor que as coisas sejam corrigidas aqui neste mundo, na vontade de Deus, do que esperar o próximo mundo e ser corrigido no inferno. Deus pode sim mudar as realidades das coisas, porém haverá um preço a ser pago, seja em consequências ou seja pelo sangue. Seja no sangue de Cristo, ou na consequência do pecado, ou na consequência para a retificação das coisas, na dificuldade de voltar tudo ao lugar. Ou mesmo pela graça de Deus, que para se manifestar em um ambiente não adequado, precisa de ajustar um monte de coisas. Deus prefere ser bom para os seus filhos do que justo, porque a justiça de Deus ela é muito pesada. Deus é tão perfeito que qualquer imperfeição é extremamente notada por ele e será extremamente punida, seja no purgatório, seja no inferno. Mas Deus não pode ajudar quem não quer ser ajudado, ou não chama por sua misericórdia ou conversão. Então, para Deus agir, é preciso o nosso arrependimento, nosso pedido, a nossa vontade, para se adequar à vontade de Deus. Por isso que Deus dificilmente ajuda um soberbo. A ajuda de Deus pode vir de várias formas. Uma das melhores formas é reconhecendo a realidade e provando para ele a nossa incapacidade de mudar. Então, se a natureza humana não permite mudar nada no mundo espiritual, é preciso que o ser humano recorra a Deus em seu favor, ou de algum intercessor ou algo semelhante, para que aquilo possa ser mudado de alguma forma, e reconhecendo a insignificância humana perante aquela situação difícil. Deste modo, a intercessão de Deus vem. O poder da mão de Deus é a única força capaz de reverter sua própria ordem. Deus não vai mudar tudo por causa de uma alma. Porém, Deus pode mudar a situação enfrentada por aquela alma frente a uma maldição, frente a alguma dificuldade natural para aquele ser humano ou para todo ser humano. Deus pode mudar a dificuldade de uma pessoa específica por causa da fé. Mas ele não vai mudar a ordem natural, porque é impossível mudar a ordem natural segundo a vontade de Deus, que é eterna. Pedindo a ele por intercessão ou intercessores, dos quais se alcance alguma maneira de mudar ou aliviar um peso de um castigo. Então, às vezes, o alívio é a melhor resposta de Deus frente à dificuldade. Deus não vai acabar com o castigo, ou não vai acabar com todas as consequências, ou com toda aquela dificuldade. Mas Deus pode te tornar capaz de suportar aquele momento, aquela hora, aquela dor que é necessária. Porque se não acontecesse, não seria a vontade de Deus. Ou você não precisaria passar por aquilo. O resultado de todas as formas, no final, será justo. Seja passando pela dificuldade, enfrentando a consequência, ou a dor, independente se a coisa vai mudar ou não,
se vai melhorar ou não, se você vai conseguir ou não, segundo a justiça de Deus, não vai mudar nada. De todas as formas será justo. Porque Deus é soberano e a ordem de Deus mais soberana ainda. A misericórdia de Deus se sobrepõe à justiça sem eliminar a justiça. Não há contraposição. Não tem nenhuma controvérsia no agir de Deus. Chamar Deus de mau é uma blasfêmia, pois ele é a fonte de toda a misericórdia e também é aquele que nos amou primeiro. E isso se torna inquestionável na paixão de Cristo, onde Deus mostra quem ele é, mostra a vontade dele e como funcionam as coisas no mundo espiritual. A realidade humana é sempre muito complicada e de difícil mudança. É difícil mudar as coisas na ordem natural, principalmente pela debilidade espiritual que nós temos. Espiritualmente somos seres muito fracos por si só, sem a ajuda de Deus, sem a ajuda do mundo espiritual, sem os anjos, sem os santos intercessores, sem a ordem da igreja. Por isso Deus destaca o atributo da fé como a capacidade de mover montanhas, porque a fé ela não só fortifica o homem, mas amplia a ação de Deus sobre a humanidade, já que a natureza não é generosa para o homem. Se fôssemos comparar um homem com um anjo em termos de graça, poder espiritual, em beleza, em comunhão, um anjo é muito superior ao homem. E até mesmo comparando com um demônio, força física, força espiritual, tudo, existe uma superioridade do mundo espiritual. A natureza física humana, pecadora, é cheia de pecado e distante de Deus, torna o homem um ser muito débil, fraco, muito incapaz perante até mesmo as situações que ele enfrenta no seu dia a dia. Por isso que o homem deve se preencher com o espírito, com a fé, com a vontade. Pois é a fé que aproxima o homem de Deus. A fé também coloca o homem dentro da providência divina. Coloca o homem como propriedade de Deus, capaz de se movimentar, crescer, reproduzir, ter uma vida, uma saúde, uma tranquilidade, uma vida plena, uma comunhão com os santos, com a igreja, ter uma certeza de fé e salvação, de vida longa, e tudo que Deus pode proporcionar está na providência divina para com o homem, além de não passar necessidades materiais. Quanto maior a fé, mais próximo estaremos de Deus. E o lado bom de ter fé na igreja é que nos tornamos mais próximos e também nos tornamos íntegros na comunhão dos santos e na fé única. Isso quer dizer que nós somos aos poucos lavados do pecado e somos adaptados para uma vida pura em pureza, para contemplar a graça de Deus e de Nossa Senhora e viver a comunhão dos santos no céu. Sem precisar passar por muitas dores, sem precisar passar por muito tempo no purgatório, sem precisar pagar por aquilo e os erros que cometemos, porque estamos na providência e nada nos faltará. A bondade de Deus está manifesta na capacidade de superar as barreiras impostas pelo pecado e reaproximar o homem do seu Criador. Então, a bondade de Deus é que Deus, por mais que o homem queira se afastar dele e se afastou pelos pecados, pelo efeito dominó do mal do mundo, desde o pecado original, Deus ainda permitiu que o homem pudesse voltar, que por si só era impossível, mas Deus forneceu a graça necessária, de alguma forma restabeleceu essa graça, a comunhão e até se superou frente à obra de Jesus e à obra da Virgem Maria, que veio trazer a nova aliança, a nova ordem para a humanidade, superior até mesmo que a primeira criação. E o melhor exemplo disso está na Igreja de Cristo, e principalmente no que a Igreja representa. Fazer parte da maior estrutura capaz de aproximar e abrir a ordem e as portas do céu às criaturas, e também a verdadeira identidade de Deus, que está na misericórdia, que está na figura de Cristo, que perdoa o pecado do mundo, lava as almas, redime a humanidade, colocando em um novo patamar de união para com seu Criador e a natureza de Filho de Deus.